Amados, muita gente pode falar para você assim: olha, essa célula que você está liderando aí, isso aí não vai dar, essas pessoas que estão aí, isso aí não vai dar em nada não. Você vem toda semana, fala, prega, ensina, e parece que está tudo do mesmo jeito. Não desista. Não desista da sua célula. Não desista do seu discípulo. Por mais que as circunstâncias estejam contrárias, amados, eu oro há 20 anos. Eu oro há 20 anos pela conversão da minha mãe e dos meus irmãos. Há 20 anos. Mas eu nunca vou desistir. Eles não se converteram ainda, mas eu creio que vão. Não desistam. Não desista da sua célula, não desista do seu discípulo, não desista do teu filho, não desista do teu esposo, não desista da sua esposa, não desista dos teus amigos, não desista, persevere. Persevere, porque depois de tudo, depois de que você tiver feito a vontade de Deus, Ele vai te recompensar. E a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que você persevere, é que você continue, é que você continue acreditando, é que você continue vivendo pela fé. Continue insistindo. Quando nós perseveramos, nós nos tornamos imparáveis. Ninguém pode parar a gente. Quando nós perseveramos, nós nos tornamos imbatíveis. Ninguém pode abalar a nossa estrutura. Ninguém pode abalar a nossa fé. A palavra do Senhor diz assim: ó, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E isso é verdade. Lá no deserto, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo o conduziu ao deserto e lá ele ficou por 40 dias jejuando. A palavra de Deus diz que no 40º dia ele teve fome. Foi o dia mau de Jesus. E adivinha quem que apareceu lá? O capiroto. Para quê? Para colocar dúvida na cabeça de Jesus. Ele diz assim, primeira palavra dele: e se você for filho de Deus? Ele disse: e se você for? Muitas vezes o diabo, uma das principais armas que o diabo usa é setas na nossa mente, tentando fazer com que a gente duvide da palavra de Deus, é fazer com que a gente duvide das promessas de Deus nas nossas vidas, é fazer com que a gente duvide que a nossa célula vai multiplicar, é fazer com que a gente duvide que o nosso discípulo vai tomar rumo na vida. Mas não desista. Não desista. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca o que, igreja? E nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe:
Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clama a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha só, amados, a parábola que Jesus conta de uma mulher que tem uma causa com o seu adversário, e ela chega diante do juiz e pergunta e pede para ele ajudá-la. Aí ela chega lá no juiz e ele fala: volta outra hora. Aí no outro dia ela está lá de novo, ele volta outra hora. Aí no outro dia ela está lá de novo, volta outra hora, até que um dia que ele se encheu daquela insistência, e aí disse: eu vou atender essa mulher, só assim ela vai parar de me importunar. Apesar de eu não ser temente a Deus, apesar de que eu não estou nem aí com o problema dela, eu vou resolver para ela parar de me importunar. E aí ele continua dizendo: e Deus, olha só, e Deus, Lucas, cadê? 18. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Meu irmão, eu e você, nós somos escolhidos de Deus. Vocês não entenderam. Eu e você, nós fomos escolhidos por Deus. Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles trabalham por nós. Eles nos amam. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele ama a cada um de nós. Aquele juiz que não estava nem aí com Deus e muito menos com os homens, ele foi capaz de atender o pedido daquela mulher. Por quê? Porque ela perseverou, porque ela insistiu. Imagina Deus que escolheu a mim e a você. Será que Ele não vai responder as nossas orações? Será que Ele não vai responder as nossas petições? É claro que vai. É óbvio que vai. Só que daí, Deus, Ele vai responder, Ele vai nos entregar as promessas de Deus as promessas dEle nas nossas vidas, quando nós fizermos a vontade dEle. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, muitas vezes nós queremos milagres, mas nós não queremos nos comprometer com Deus. Nós não queremos nos comprometer, nós não queremos nos submeter à palavra dEle, às ordens que Ele nos deu. Mas Ele vai atender a cada um de nós, que clama a Ele dia e noite, que persevera. Aquele que persevera vai conseguir. Aquele que não desanima vai conseguir. Isso é um princípio da palavra de Deus. Agora veja bem, amados, olha só o que diz aqui: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
Quando o Filho do Homem vier, como é que vai estar a tua fé? Você terá prosseguido ou você terá desistido? Quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar fé em você? Ele vai encontrar fé em mim? Essa é uma resposta que só você pode dar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 21. A palavra diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Jesus chamou a mulher de cachorro, irmãos. A palavra está dizendo que Jesus chamou ela de cachorra. Aí disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquela mesma hora, a sua filha foi curada. Amados, isso daqui é um negócio tremendo. Isso daqui é um negócio assim, amados, que a pessoa precisa ter muita personalidade, precisa ter muita força, precisa querer muito uma coisa para passar por uma humilhação dessas. Aquela mulher chegou diante de Jesus e pediu ajuda. E ele disse que ele não ia tirar a comida dos filhos dele para dar para os cachorrinhos. E ela diz: mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Amados, eu fico assim, sabe, impressionado com a facilidade com que muitas pessoas desistem de andar com Deus. Há uns meses atrás, dois jovens lá da minha igreja, lá em Santarém, aconteceu com um, depois aconteceu com o outro, mas o resultado foi exatamente o mesmo. Eles estavam andando com Jesus, né? O mover jovem acontecia, eles estavam lá, a gente brincava, a gente pulava, a gente tomava tereré na orla, né? Aquele negócio todo, vamos evangelizar, vamos, tá, pau para toda. Meu irmão,
Aqueles dois eram assim, a gente não podia ver outra coisa na vida deles se não fosse muita fé. Futuro pastor da igreja. Daí a pouco a namorada termina o namoro. A primeira coisa que eles fizeram foram ir para o mundo beber. Os dois. Um primeiro e o outro depois. A sua fé está firmada em quê? Quantas pessoas ficam chateadas porque vem conversar com o pastor e porque ele está ocupado, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não consegue dar a atenção devida que você acha que merece ter, e aí sai falando mal do pastor. E olha que ele nem te chamou de cachorro. A gente precisa, para a gente continuar na nossa caminhada, a gente precisa perseverar. E para perseverar, amados, ninguém consegue perseverar se não for humilde. Ninguém consegue perseverar em nada se não tiver humildade. Se não tiver humildade. A partir do momento em que aquela senhora deu aquela resposta para Jesus: eu sei que eu sou uma cachorra, Senhor, mas se o Senhor derramar um pouquinho umas migalhas do pão, eu vou comer. Ela estava dizendo assim, ó: Jesus, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sou ninguém, eu sei que eu não sou merecedor de nada, e nós não somos mesmo. Mas eu confio no Senhor. Eu confio no teu poder, eu confio na tua autoridade. Eu estou aqui entregando a minha vida diante do Senhor, porque eu confio em ti. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Era isso que aquela mulher estava falando para Jesus naquele momento. E Jesus então olha para aquela mulher e fala do tamanho da fé que ela tem. E naquele mesmo momento, a filha dela, a palavra de Deus diz que naquele momento, a filha dela foi liberta. A filha dela foi curada. Aquela mulher não desistiu. Apesar de ser humilhada, apesar de não fazer parte do rol de membros da igreja, ela não desistiu. Ela perseverou. Ela creu que Jesus podia fazer, e ela se humilhou, e Jesus curou a vida da filha dela. A sua fé está firmada em quê? Quando nós temos fé, quando a nossa fé é provada, se Deus não abrir o mar, se o mar não se abrir, a gente vai andar por cima dele. Não desista. Não desista. Não fique no sexto mergulho. Persevere. Por mais que as circunstâncias digam ao contrário, persevere. Não deixa nenhum filho do capeta
vir derrubar a tua fé, não. Porque tem, irmão, tem filho, se tem filho de Deus, tem filho do capeta também, ué. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só, amados, sabendo que a provação da vossa fé, sabendo que as tribulações pelas quais você está passando, sabendo que o seu filho está no mundão, está nas drogas, está na bebida, sabendo que as dificuldades do dia a dia, sabendo que o seu esposo está longe, está te traindo, está fazendo isso, meu irmão, sabendo que as provações da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E olha só que maravilha. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A perseverança é sinal de quem é maduro na fé. A perseverança é sinal de que a sua fé é inabalável. Aliás, a palavra de Deus diz que a nossa fé, a nossa vitória é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, amados, creia, creia, creia. E a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela vai ser aumentada à medida que nós ouvimos a palavra. E ouvir a palavra só no domingo, na pregação aqui no domingo, se você imagina só, se você acha que a sua fé está sendo aumentada a cada dia que você vem no domingo, você imagine a rapidez com que você vai alcançar as suas promessas, as promessas que Deus tem para a sua vida, se você ouvir a palavra todos os dias. Olha o quanto você vai ganhar de tempo. Sabe por quê, amados? Porque Deus quer ter relacionamento comigo e com você. Aquele momento lá que o Bartimeu chegou para Jesus e falou, e Jesus perguntou para ele assim: o que é que você quer? Parece uma pergunta muito óbvia, né? Jesus não sabia que ele queria enxergar? É lógico que sabia. Mas Jesus queria se relacionar com ele. Jesus queria conversar com ele. Jesus queria ter um momento com ele. Jesus quer ter um momento com você todos os dias. Jesus quer se relacionar com você todos os dias.
E esse relacionamento com Jesus vai te trazer fé, porque quando você ouve a Jesus, quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Jesus. E quando a gente ouve a voz de Jesus, quando a gente ouve a palavra, a nossa fé aumenta. E aí, meu irmão, não tem nada que nos pare mais. Eu e você, nós temos uma missão. Eu e você, nós temos uma missão que nenhum de nós podemos fugir disso. É muito bonito nós cantarmos assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aí depois ele diz: se o mar não se abrir, eu vou andar por cima das águas. Mas para andar por cima das águas, você precisa ter um relacionamento com aquele que primeiro andou por cima das águas, porque senão você vai se afundar. Fé tem tudo a ver, fé, perseverança, tem tudo a ver com relacionamento com o Pai. Tem tudo a ver, fé, perseverança, tem tudo a ver com humildade. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, em Romanos 8:35, o que nos separará do amor de Deus? O que nos separará do amor de Deus? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Está escrito que nós somos colocados à morte, nós somos confrontados com a morte todo dia. Nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, amados, não tem para ninguém, não tem para o diabo, não tem para ninguém. Se você colocar a tua fé em prática, se você perseverar, a vitória é certa. Amém? Coloque-se de pé.